Keanu Reeves, um nome que ecoa através de gerações, sussurrado com admiração, gritado com amor e carregado com respeito. As language not registered for generation anos. Ele não é apenas um ator, é um símbolo, um paradoxo. Um homem que viveu sob as luzes ofuscantes de Hollywood durante décadas, mas que continua a caminhar como se fosse uma sombra a passar silenciosamente entre nós. Para milhões, ele é o homem mais gentil de Hollywood. Uma estrela que nunca deixou que a fama o consumisse. Os fãs partilham histórias de como ele cedeu o seu lugar no metro a estranhos, de como passou cheques silenciosos a hospitais, de como fugiu das passadeiras vermelhas para se sentar sozinho num banco de jardim com uma sanduíche. Ele é adorado não só pelo que faz no ecrã, mas também pela forma como vive quando as câmeras estão afastadas. E, no entanto, por detrás desse sorriso humilde, esconde-se algo muito mais assustador. A vida de Keanu é ao mesmo tempo extraordinária e devastadora. A história de um homem que deu alegria ao mundo enquanto carregava dentro de si um oceano de sofrimento. Este paradoxo torna-o mais do que uma estrela. Ele é um espelho da nossa própria humanidade. Vemos nele a força que gostaríamos de ter, a bondade que gostaríamos de viver e as cicatrizes que conhecemos demasiado bem. Keanu não é intocado pela tragédia, ele é definido por ela. E ainda assim, ele caminha em frente com uma graça tão rara que parece quase de outro mundo. Não porque ele viveu sem dor, mas porque ele escolheu responder à dor com compaixão. Recusou-se a deixar que o desgosto o tornasse amargo e, em vez disso, usou os pedaços da sua vida para construir algo que inspira milhões de pessoas. As language not registered for generation anos. Enquanto muitas celebridades se enchem de ego e riqueza, Keanu mantém-se humilde. Usa roupas simples, anda de metro e fala com estranhos como se fossem amigos há anos. A fama é efêmera, o dinheiro não é nada, mas a bondade é tudo. E ainda assim, por baixo da bondade, algo persiste, um peso nos seus olhos, um silêncio nas suas pausas, uma ferida que nunca sarou completamente. Por mais que Keanu dê, ele carrega uma tristeza que nenhum aplauso poderia apagar. Antes que o mundo o conhecesse como uma lenda, antes que o ecrã de prata abraçasse o seu nome, Keanu Reeves era apenas um rapaz, e um rapaz sem um lar a que pudesse chamar seu. A sua história não começou com glamour. Começou com a ausência, com o silêncio, com as feridas da infância que nunca sararam. Keanu nasceu em Beirut, no Líbano, em language not registered for generation. O seu pai, Samuel, saiu da sua vida quando Keanu tinha apenas 3 anos de idade. Imaginem só, a vossa primeira memória do homem que vos devia guiar é uma memória de desaparecimento. O pai dele estava lá, e depois deixou de estar. Uma porta fechou-se e a sombra do abandono instalou-se no jovem coração de Keanu. Essa sombra seguiria-o durante décadas, sussurrando que o amor era frágil, que a família podia desfazer-se a qualquer momento. A sua mãe, Patricia, tentou, trabalhou arduamente, mudando de emprego para emprego, muitas vezes casando, muitas vezes partindo. Com cada novo marido, vinha uma nova cidade, uma nova escola, um novo começo. Para Keanu, isto significou uma infância passada em constante movimento. Toronto, Sydney, Nova York, Honolulu. Os lugares mudavam como os fatos, mas o guião da sua vida permanecia o mesmo. Instabilidade, incerteza, solidão. Quando era adolescente, Keanu já tinha frequentado mais escolas do que a maioria das crianças consegue contar. Cada vez que entrava numa sala de aula, ele era o estranho. O miúdo novo, o rapaz sem raízes. Sofria de dislexia, o que tornava da escola ainda mais difícil. As palavras nadavam na página. Os professores confundiam o seu silêncio com apatia. As outras crianças confundiam a sua falta de jeito com fraqueza. Ele não se integrava e talvez, no fundo, nunca esperasse integrar-se. Mas aqui reside o paradoxo. Enquanto a maioria das crianças seria esmagada por um desenraizamento tão constante, Keanu aprendeu algo diferente. Ele aprendeu a adaptar-se. Como sobreviver. Como encontrar força na solidão. Quando nenhum lugar parecia permanente, ele construiu um lar dentro de si mesmo. Quando os amigos iam e vinham, ele descobriu como sentar-se em silêncio e fazer companhia aos seus próprios pensamentos. Ainda assim, as cicatrizes desses primeiros anos eram profundas. Aquele pai ausente deixou mais do que uma cadeira vazia na mesa de jantar. Ele deixou um buraco no coração de Keanu. Um buraco que nenhum padrasto, nenhuma cidade, nenhum aplauso poderia preencher. Mesmo agora, aos language not registered for generation anos, quando os fãs olham nos seus olhos, veem-no frequentemente, a tristeza tranquila de um rapaz que continua à espera de alguém que nunca voltou. A infância não foi boa para Keanu Reeves. Não lhe ofereceu estabilidade, nem certezas, nem o abraço caloroso de uma família estável. Em vez disso, deu-lhe o abandono. Deu-lhe a perda. Deu-lhe uma solidão tão pesada que se tornou parte dele.
mas também lhe deu resiliência. Uma resiliência que um dia o tornaria suficientemente forte para sobreviver a Hollywood, ao desgosto e às tragédias que o esperavam no futuro. Para a maioria, a fama é a linha de chegada, o sonho, o prêmio brilhante no fim de um caminho longo e incerto. Para Keanu Reeves, ela chegou cedo e de repente. No final dos anos Language Not Registered for Generation, o mundo viu pela primeira vez flashes do seu charme em filmes como River's Edge e Dangerous Liaisons. Keanu tornou-se o rosto de uma nova geração. Hollywood abraçou-o. Os jovens fãs adoraram-no. O seu rosto estava em todo o lado. Já não era o rapaz que andava à deriva de cidade em cidade, lutando contra a dislexia, sentindo-se um forasteiro. Ele era agora a estrela, o sonhador que tinha conseguido. O rugido dos aplausos ecoou nos seus ouvidos, mas não silenciou a tristeza silenciosa que o acompanhava desde a infância. Já nessa altura vivia de forma simples, evitando os estilos de vida luxuosos dos seus pares. Nada de mansões cheias de ouro, nada de festas intermináveis. Preferia ruas tranquilas, motas, longos passeios, momentos de solidão. Não é que ele rejeitasse o sucesso, é que o sucesso nunca preencheu os buracos que ele tinha feito há muito tempo. O pai ausente, as mudanças intermináveis, a sensação de que nunca pertenceu a lado nenhum. Essas sombras seguiram-no até o coração de Hollywood. E no meio de tudo isto, o coração de Keanu carregava uma dor que o mundo nunca viu. Os amigos descreviam-no como amável, gentil, mas também distante, como se parte dele estivesse sempre noutro lugar. Long. Esse outro lugar era a solidão. Esse outro lugar era a dor. Mesmo com o triunfo de Speed, mesmo com o sucesso de abrir as portas com que a maioria dos atores sonha, Keanu era assombrado por uma pergunta a que nenhum prêmio, nenhuma capa de revista, nenhum recorde de bilheteira podia responder. Quem sou eu e onde pertenço? Nas entrevistas, era muitas vezes calmo, reflexivo. Enquanto outras estrelas se gabavam dos seus sucessos, Keanu falava de gratidão, de ter sorte só por estar a trabalhar. Raramente se celebrava a si próprio. Alguns confundiram-no com humildade. Outros sentiam que era algo mais profundo. Um homem que não conseguia acreditar que merecia verdadeiramente a glória. Este foi o paradoxo dos anos de Hollywood de Keanu. Exteriormente, estava a subir cada vez mais alto, tornando-se uma das estrelas mais lucrativas da década de Language Not Registered for Generation. Interiormente, continuava a ser o rapaz da infância. O rapaz marcado pelas sombras, ainda à procura de um lugar no mundo. O sonho de Hollywood tinha se tornado realidade, mas as lutas silenciosas nunca se foram embora. Estavam lá, sempre, por trás do sorriso, por baixo dos aplausos, lembrando-lhe que a fama pode deslumbrar, mas não pode curar. Se alguma vez houve uma altura em que Keanu Reeves parecia estar perto da paz, foi quando conheceu Jennifer Syme. Ela era jovem, radiante e cheia de uma energia que o atraiu. Trabalhava na indústria da música, vivendo uma vida rodeada de arte e criatividade, e quando ela e Keanu se cruzaram, houve uma ligação instantânea. Para um homem que tinha carregado a solidão durante tanto tempo, Jennifer sentiu-se como uma luz. Uma oportunidade de uma vida que poderia finalmente curar as feridas do passado. O seu amor era silencioso, privado, mas era real. Mais tarde, os amigos diriam que Keanu parecia diferente com ela, quase mais leve, como se uma parte do peso que carregava desde a infância tivesse desaparecido. E quando descobriram que estavam à espera de um filho, essa luz ficou ainda mais brilhante. Para Keanu, era a esperança, a oportunidade de construir a família que lhe tinha sido negada, de reescrever a história da sua própria infância. Mas a vida, como tantas vezes aconteceu com ele, tinha outros planos. Em dezembro da Language Not Registered for Generation, poucas semanas antes do novo milênio, Jennifer deu à luz a sua filha. Ela nasceu morta. O seu nome era Ava Archer Syme Yuri Archer Syme Reeves. Num só momento, a alegria transformou-se em devastação. O que deveria ter sido o capítulo mais feliz da vida de Keanu tornou-se num dos mais sombrios. A dor era insuportável. Keanu e Jennifer, ambas destroçadas, tentaram aguentar-se, mas o peso da perda era demasiado grande. A sua relação foi se desfazendo lentamente. Separaram-se, não porque o amor tivesse desaparecido, mas porque a dor se tinha tornado um muro demasiado alto para escalarem juntos. Ainda assim, nunca se deixaram verdadeiramente ir um ao outro. Keanu e Jennifer mantiveram-se próximos, ligados não só pelo seu amor passado, mas pela memória da criança que perderam. E então, o destino atacou novamente. No dia Language Not Registered for Generation de abril da Language Not Registered for Generation. Jennifer Syme conduzia em Los Angeles depois de sair de uma festa. Ela perdeu o controle do carro. Despistou-se. Ela tinha apenas Language Not Registered for Generation anos de idade. Sem mais nem menos. Keanu perdeu-a também.
A mulher que lhe tinha dado um vislumbre de família, de amor, de lá, tinha desaparecido para sempre. Para a maioria das pessoas, uma tragédia desta magnitude seria suficiente para as quebrar. Para Keanu, foi mais uma ferida cravada num coração já fragilizado pela dor. O nascimento da sua filha, a morte súbita da mulher que a amava. Pura sobre pura, Dr. sobre dor. E, no entanto, em público, Keanu raramente falava disso. Ele carregou a sua dor em silêncio, como sempre fez. A tristeza permanecia nos seus olhos, na forma como sorria apenas o suficiente, mas nunca em demasia. Mais tarde, os fãs repararam nisso, chamando-lhe o Homem Solitário de Hollywood. Mas para Keanu, esta era simplesmente a sua verdade. As tragédias de Jennifer e Ava moldaram-no, aprofundaram a sua compaixão, a sua humildade, a sua compreensão do sofrimento. Fizeram dele o homem que o mundo admira hoje, um homem que passa pela vida com cicatrizes, mas nunca amargo. O amor encontrou-o, o amor tinha-o deixado, e o silêncio que deixou para trás segui-lo-ia para sempre. Para Keanu Reeves, a tragédia nunca foi estranha. Assim como ele carregou a dor de perder sua filha e Jennifer, a vida colocou outro fardo pesado em seus ombros. Um que atingiu não o romance ou a paternidade, mas o próprio núcleo da família. No início dos anos Language Not Registered for Generation, quando a sua carreira estava em ascensão e o mundo se apaixonava por ele, a irmã mais nova de Keanu, Kim Reeves, recebeu uma notícia devastadora. Tinha-lhe sido diagnosticada leucemia. Tinha apenas 20 e poucos anos, cheia de sonhos e potencial, quando a doença começou a consumir o seu corpo e a ameaçar o seu futuro. Para a maioria das estrelas, a fama torna-se um escape. Mas para Keanu, as luzes da ribalta de Hollywood eram insignificantes quando comparadas com as batalhas silenciosas travadas nos quartos de hospital. Em vez de se afogar no luxo, dedicou-se a cuidar de Kim. Pôs a representação em espera. Pôs de lado as estreias, as festas e as promoções. O único papel que lhe interessava na altura era o de um irmão. Dia após dia, ele sentou-se ao lado dela, durante os tratamentos, durante a dor, durante a incerteza. Levou-a às consultas, confortou-a nas horas mais calmas e fez do seu riso a sua missão, mesmo perante o medo. Keanu doou $2 milhões para financiar a investigação sobre a leucemia, sem nunca o anunciar, sem associar o seu nome a isso, porque para ele não se tratava de caridade, era amor. Aqueles que o conheceram durante esse tempo dizem que isso o transformou. A fama, o dinheiro e o sucesso de Hollywood, Woodward perderam todo mal no significado. Como é que os números de bilheteira podiam importar quando a vida da sua irmã estava em risco? Como é que a riqueza o podia definir quando o seu próprio sangue precisava de esperança mais do que qualquer outra coisa? Keanu aprendeu então, de uma forma mais profunda do que a maioria das pessoas alguma vez aprenderá, que a verdadeira moeda da vida é o tempo e o amor. Nenhum salário, nenhuma mansão, nenhum prêmio poderia aliviar o sofrimento da sua irmã. Mas a sua presença podia, a sua devoção podia. E por isso, ele entregou-se por inteiro. Kim lutou muito. Os tratamentos prolongaram-se por anos. E milagrosamente, com o apoio inabalável de Keanu, ela entrou em remissão. Mas a luta mudou-os a ambos. Para Keanu, foi uma recordação clara de como a vida é frágil, de como o sucesso pode ser fugaz e de como precisamos profundamente uns dos outros para sobreviver. Mesmo muito depois da sua recuperação, Keanu continuou a fazer doações discretas a hospitais e fundações de investigação do cancro, sempre em honra de Kim. Recusou-se a divulgá-las, insistindo: "O dinheiro é a última coisa em que penso. O que importa é ajudar as pessoas." A batalha do irmão deixou-lhe uma marca. Despojou-se das ilusões de Hollywood e recordou-lhe algo muito mais profundo, que o melhor papel que alguma vez desempenharia não era o de Neo em Matrix, nem o de Jack em Speed, mas o de um irmão carinhoso que ficou ao lado da irmã quando o mundo parecia mais negro. Este capítulo da sua vida mudou tudo. Fez dele o homem que conhecemos aos Language Not Registered for Generation Enos, um homem definido não pela fortuna ou fama, mas pelo amor, sacrifício e uma devoção à família que nenhuma tragédia poderia apagar. Quando The Matrix estreou em Language Not Registered for Generation, não era apenas um filme, era uma revolução. Um filme que quebrou expectativas, redefiniu a ação e colocou Keanu Reeves no centro de um dos maiores legados do cinema. Com a sua intensidade silenciosa, a sua dedicação física e a sua capacidade de encarnar o herói relutante Neo, Keanu tornou-se mais do que uma estrela. Ele era o escolhido, o homem que dobrava a própria realidade. A franchise Matrix explodiu, ganhando bilhões, inspirando gerações e imortalizando na história de Hollywood. No ecrã, Keanu Reeves era intocável. Mas fora do ecrã, a sua realidade era muito diferente.
No auge de seu sucesso, a vida pessoal de Keanu estava em ruínas. Meses antes da estreia do filme, ele e Jennifer Syme perderam a sua filha. Pouco mais de um ano depois, a própria Jennifer morreria num acidente de viação. O homem celebrado mundialmente como um salvador da ficção estava a afogar-se em tristeza. Cada passadeira vermelha, cada entrevista, cada título de bilheteira era uma máscara. Por detrás das câmeras, Keanu estava de luto, esvaziado por tragédias demasiado pesadas para palavras. A fama podia encher os cinemas. A fama podia construir fortuna. Mas a fama não podia trazer de volta o seu filho. A fama não podia trazer a Jennifer de volta. O contraste era de partir o coração. Não ecrã. Ele era Neo, o herói que podia reescrever o destino, que podia dobrar o tempo, que podia desafiar a própria morte. Na realidade, Keanu era um homem impotente para mudar a única coisa que mais desejava: desfazer as suas perdas, reescrever a sua própria história, trazer de volta nas pessoas que amava. Foi durante estes anos que os fãs começaram a notar algo nele. Uma quietude, uma melancolia silenciosa nos seus olhos, mesmo quando sorria. Não era a arrogância de uma superestrela. Era a tristeza de um homem que tinha visto demasiada dor. Keanu era adorado em todo o mundo. Mas quando as câmeras se desligavam, muitas vezes sentava-se sozinho. Uma Sands num banco de jardim. Uma viagem de metro em silêncio. Uma lembrança de que, por trás do mito de Neo, havia um ser humano que carregava uma dor insuportável. E mesmo assim, através de tudo isso, ele deu. Keanu entregou milhões dos seus próprios rendimentos das sequelas de Matrix às equipas de efeitos especiais e de figurinos, insistindo que mereciam o dinheiro mais do que ele. Continuou a trabalhar, não para si próprio, mas para as pessoas que o rodeavam. A sua dor nunca o endureceu, pelo contrário, aprofundou a sua compaixão. Matrix foi ao mesmo tempo um triunfo e uma tragédia para Keanu Reeves. Deu-lhe glória sem medida, mas também revelou uma verdade que os fãs não podiam ignorar. A fama não pode curar a dor. Os aplausos não podem substituir o amor, e por muito poderoso que um homem pareça no ecrã, na vida real, até as lendas sangram. Oz Language Not Registered for Generation Anos. Keanu Reeves continua a ser uma das figuras mais admiradas de Hollywood. A sua carreira continua a prosperar. Os seus filmes são amados por várias gerações e a sua humildade fez dele mais do que uma estrela. Fez dele um símbolo de bondade numa indústria conhecida pelo ego. E, no entanto, por detrás dos aplausos e da admiração, esconde-se uma verdade tranquila. Keanu continua a viver grande parte da vida sozinho. Nunca voltou a casar-se depois da tragédia que atingiu a sua vida pessoal. Nem construiu o tipo de família extensa que muitos poderiam esperar de um homem tão adorado. Em vez disso, a sua vida é marcada pela simplicidade. Prefere refeições tranquilas a festas luxuosas, motas a limusinas e momentos de solidão a tapetes vermelhos. Os fãs veem-no muitas vezes de relance, sentado num banco, a olhar para a distância ou a comer sozinho num pequeno restaurante. Estas imagens têm impacto porque revelam uma vulnerabilidade rara em alguém tão famoso. A sua solidão, no entanto, não o endureceu. Pelo contrário, amoleceu-o ainda mais. Em vez de se retirar do mundo, Keanu encontrou sentido na generosidade e em actos silenciosos de compaixão. Desde apoiar instituições de caridade a ajudar estranhos sem esperar reconhecimento. Ele transformou a sua solidão numa fonte de bondade. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Keanu porta-se com graça, um homem que resistiu às tempestades da vida, que ainda sorri, ainda trabalha e ainda dá. Ele é adorado não porque a sua vida tenha sido perfeita, mas porque as suas imperfeições o tornaram profundamente humano. Keanu Reeves é mais do que a soma dos seus papéis. A sua história é uma história de resiliência, de um homem moldado pelas dificuldades, mas definido pela forma como reagiu a elas. As feridas do seu passado, desde lutas familiares a perdas devastadoras, deixaram uma marca, mas também deram origem a uma profundidade de compaixão rara em Hollywood. Ao contrário de muitas estrelas cuja fama constrói muros, a dor de Keanu quebrou os seus. Ele trata os estranhos com o mesmo respeito que as estrelas, arranja tempo para os fãs e levanta os que trabalham nos bastidores. A sua lenda não está apenas nos recordes de bilheteira de Matrix ou John Wick, mas nos inúmeros momentos incontáveis em que escolheu ser bondoso, mesmo quando ele próprio estava a sofrer. Ainda assim, o preço tem sido muito alto. Apesar de toda a admiração e amor global que recebe, a sua própria procura de uma felicidade pessoal duradoura continua a ser ilusória. O seu percurso revela uma verdade agridoce. Por vezes, as qualidades que tornam alguém extraordinário nascem de cicatrizes que nunca cicatrizam totalmente. Ao refletir sobre a vida, Keanu disse uma vez: enquanto estivermos aqui, é importante sermos bondosos e ajudarmos as pessoas. Essa simples crença é o seu legado, não apenas como ator,
mas como o ser humano que transformou o desgosto em esperança para os outros. A tragédia de Keanu Reeves é o facto de ter sofrido mais do que a sua quota parte de perdas. O milagre é que, através de tudo isso, ele se tornou não apenas uma lenda de Hollywood, mas uma lenda do espírito humano, eterno, compassivo e inesquecível.